Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host frequente, falando dessa vez do interior do Paraná, aqui para perto de Maringá, passar um tempo com a família, bom ano novo, Natal, antes de seguir as viagens. E hoje, como co-host, temos o Rafael Lima mais uma vez. Rafa, como é que você está por aí? Falando em Vinhedo de novo? Vinhedo, como sempre, recuperando uma gripe meio balhada, então a minha voz aqui tá um negócio um pouquinho estatal, vocês não reparem. Pô, semana sim, semana não, tu tá recuperando de alguma coisa, né, cara? Tá complicado, é Covid. Mas agora, eu percebi que minha vida tava meio bagunçada, tô voltando a tomar as suplementos de vitamina, comer direitinho, dormir um pouco melhor, porque eu forcei essa história um pouco, aí deu nisso. Você passa dos 30, os impostos começam a vir, sabe? É foda. Bom, o nosso convidado de hoje é o Nuno Coelho. O Nuno é advogado experiente na área tributária e de consultoria de gestão e é sócio-diretor na Made in Tax, uma empresa de administração operando dentro do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ele é especialista em direito tributário internacional, assessoria jurídica e estruturação societária e hoje vai falar um pouco mais para a gente sobre como é vida e negócios na Ilha da Madeira. Nuno, prazer ter você aqui com a gente. Como você tá? Tá falando de onde? É um prazer estar aqui, Francisco. Muito obrigado. Eu estou bem aqui na nossa linda Ilha da Madeira, com muito sol e bom clima. Muito bom. Estamos gravando agora aqui em dezembro, né? Já é inverno europeu e o Nuno falou que estava aí 22 graus, né? Algo invejável para nós brasileiros também que estamos no ápice do verão. Nuno, você é da Ilha da Madeira mesmo? Você é natural daí ou se mudou para aí depois? Eu nasci aqui, eu sou natural da Madeira. Legal. E como que você foi assim para essa área de trabalhar com a Zona Econômica Especial, que é o Centro Internacional da Madeira? Assim, conta para a gente um pouco da sua história profissional. Muito bem. Eu sempre gostei muito da área fiscal e quando fiz a minha licenciatura, tinha por intenção voltar para a Madeira. A maior parte das sociedades de advogados que cá estão, que estão cá na Madeira a laborar, acabam por estar muito ligadas ao Centro Internacional de Negócios. E um pouco sem me aperceber, quando estava a enviar os meus currículos e à procura de trabalho, de certa forma já estava a entrar no Centro Internacional de Negócios, porque todas as empresas para as quais eu estava a concorrer eram sociedades de advogados que estavam efetivamente a trabalhar com o Centro Internacional de Negócios, e acabou por acontecer naturalmente. Legal. Vamos dar um pouco de contextualização assim para quem não conhece muito. Então, a gente tem Portugal, que é um país da União Europeia. Portugal tem duas regiões semi-autônomas, né? Açores e a Madeira. Mas a Madeira em si também tem uma outra jurisdição dentro dela, que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira, certo? Exatamente. É um regime de baixa tributação que abarca a ilha toda, não abarca uma zona em específico, pelo menos não a parte de serviços. A zona industrial, sim, essa sim está circunscrita a uma zona industrial dentro da Ilha da Madeira, mas é um regime de baixa tributação que abarca toda a ilha para determinadas sociedades que têm que obter um licenciamento. Entendi. E as empresas da Madeira que não estão no Centro Internacional da Madeira ainda têm alguma vantagem comparado com Portugal continental ou é só para empresas nesse centro? Hoje em dia tem. A Madeira, contrariamente a Portugal continental, tem seguido uma estratégia de redução de impostos. Os nossos governos, o governo regional, acaba por estar mais e por ser mais centro-direita, contrariamente ao governo a nível nacional, que tem sido nos últimos anos centro-esquerda. E, por exemplo, uma empresa na Madeira tem uma taxa normal, fora do regime da Zona Franca da Madeira, tem uma taxa de IRC de 14,7%. Contrariamente às empresas que estão em Portugal continental, que têm uma taxa de IRC de 21%. Portanto, só aí a redução já é substancial. Portanto, diria que sim, que há outras vantagens além da Zona Franca ou Centro Internacional de Negócios, são os dois nomes que atribuímos a este regime. Uhum. Vale mencionar o IRC, é o Imposto de Renda Corporativo, que é equivalente ao IRPJ brasileiro, Imposto sobre as Empresas mesmo.
né? Exatamente. E a nível da pessoa física mesmo, assim, dos indivíduos, tem alguma outra vantagem que a madeira oferece? Aí eu diria que não há uma vantagem em relação ao todo de Portugal, porque o que temos é efetivamente o regime do residente não habitual, mas que se aplica por igual em todo o país. Portanto, a nível das pessoas individuais, pessoas físicas, não há uma vantagem da Madeira em relação ao resto do país. Para quem não está no RNH, até tem umas taxas de imposto de renda da pessoa física que são diferentes, mas não muda muita coisa, assim, comparado com o corporativo, que realmente tem alguma vantagem. E só para ter uma noção, assim, do nível de autonomia que a Madeira tem, você mencionou que o governo federal, ele é mais, quer dizer, não é federal porque não é uma federação, né, mas o governo a nível nacional, Sim. ele é mais centro-esquerda, o regional da Madeira é mais centro-direita. Tem muita coisa que o governo regional consegue fazer, assim, o que eles têm autonomia de realmente fazer de diferente que Portugal? Além dos impostos. Nós temos alguma autonomia fiscal, basicamente, dentro de limites, ou seja, nós temos um diferencial de 30% que não podemos exceder, portanto, daí os 14,7%. Se nós olharmos para os 21% que eles têm a nível nacional, 30% abaixo, no máximo são 14,7%, nós não conseguíamos descer mais. Mas a autonomia é um pouco essa. Também temos a possibilidade de criar algumas leis de índole regional, ou seja, que se aplicam para a região, mas desde que não contrariem a lei nacional, obviamente. Portanto, temos alguma autonomia, mas não temos independência completa. Entendi. E vamos então falar um pouco mais assim sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira mesmo. Assim. Aliás, diga. Tem um negócio que você está falando que tem diferença de impostos do IRC e tudo mais, mas tem uma coisa que muita gente não sabe, que é aquela coisa que quando você se muda para Portugal, você fica no imposto reduzido por um tempo, certo? É o residente não habitual, ou seja, alguém que venha... É que você mencionou a sigla por cima e tudo mais, eu estou imaginando que várias pessoas que estão começando a ouvir nosso podcast agora, ou simplesmente caíram nisso aqui, podem não saber exatamente de cabeça rapidão o que é o RNH. Então, porque às vezes as pessoas podem falar, mas o imposto é um pouco mais baixo, mas não tem aquele puta IR gigantesco de Portugal, aí não fica legal. Então, só para dar uma explicada nisso. Exatamente. Não, o residente não habitual, e o nome não é muito feliz, não, digamos que a expressão não indica exatamente aquilo que é. Mas basicamente é um regime de benefício fiscal que alguém que acabou de se tornar residente pode pedir, pode solicitar ao Estado português. É um regime que é atribuído por um espaço máximo temporal de 10 anos e que permite uma redução de impostos para as pessoas físicas e cuja redução ou completa isenção varia conforme o tipo de rendimento que vamos ter. Por exemplo, alguém que venha para Portugal viver e que seja, digamos, acionista ou sócio de sociedades estrangeiras e que tenha a maior parte do seu rendimento proveniente de dividendos, ou seja, de distribuição de lucros dessas sociedades, pode inclusive, esse tipo de rendimento, os dividendos, ficará completamente isento de tributação por um período de 10 anos ao abrigo deste regime do residente não habitual. Ou mesmo acontecendo com o rendimento de royalties, não é? Imagino que tenha uma marca ou uma patente e que tu a receber o pagamento por ter atribuído a entidades o direito dessa marca ou dessa patente, o que nós chamamos de royalties, não é? Essas royalties também vão estar isentas, o que o receber de rendimento dessas royalties vai estar isento durante 10 anos. Depois temos rendimentos do trabalho, dependente ou independente, ou seja, como freelancer ou como trabalhador dependente. E aí já varia um pouco mais, porque aí já tem que ter uma atividade qualificada, e se tiver uma atividade qualificada, como assalariado, tem uma taxa fixa de 20% durante 10 anos. Portanto, nunca irei pagar mais do que 20% a nível de IRS, do Imposto sobre o Rendimento. Vai acrescer a Segurança Social, que não está abrangida pela isenção ou redução do residente não habitual. O prestador de serviço... O Segurança Social é quanto? É para um trabalhador assalariado é 11%. Ok. Então só para a gente fazer a conta. Então, se alguém está fazendo essa transição para Portugal ou para Madeira, que está dentro desse RNH, em caso de dividendos, royalties, essas coisas, fica isento. E se tiver algum rendimento de imposto de renda, ele cai para 20%, o Brasil é 27,5%. Claro, depois das deduções você vai cair um pouquinho.
Mas tem essas deduções também na legislação portuguesa ou não? Tem deduções que são possíveis, quer a nível de despesas médicas, educação, entre outras, o usual. Então dá para baixar esse efetivo de uns 20% para um pouquinho mais ainda. Sim, efetivamente. Sim. Então aí vamos supor aqui um pouco absurdo talvez, mas os dois vão cair mais ou menos igual. No Brasil se paga 27,5%, Portugal se pagaria 20, mais a segurança social que dá 11, então 31 contra 27,5 não está uma diferença tão grande, a diferença é que você não está mais no Brasil. Exatamente. Então, a grande vantagem é o imposto corporativo que cai também violentamente. Então, só para o pessoal ter os números na cabeça, então você está pagando 4% a mais, mas vale lembrar, talvez para quem está ouvindo o podcast num futuro, talvez não tão distante, onde acontecer uma reforma tributária no Brasil, existe a discussão em governo Lula de criar uma nova faixa de imposto de renda em cima. Então, 35, 40, alguma coisa assim. Então, isso acontecendo, aí você já sai no lucro de ir para Portugal. Só a pessoa saber a combinação toda e ter os números na cabeça para começar a pensar, opa, tá valendo. Exatamente. E para um prestador de serviço, inclusive, ao abrigo do residente habitual, a segurança social é isenta no primeiro ano, não paga a segurança social, só paga a partir do segundo, e aliás, a taxa pode inclusive, a taxa de IRS pode inclusive ficar isenta em determinadas circunstâncias. Portanto, temos que analisar caso a caso, situação a situação, mas há circunstâncias em que, inclusive, a taxa de IRS é zero, efetivamente. Isso aí vai ser legal. Quando tiverem essa discussão de reforma tributária no Brasil, eu vou muito lembrar desse regime e falar, gente, fazendo as contas, Portugal começa a ficar muito legal, hein? Bom, a gente falou então a questão a nível pessoal, que a situação da RNH se aplica para Portugal inteira, mas vamos falar um pouco mais assim sobre a questão de empresas, que é especial da Ilha da Madeira, que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Né? Antes de tudo, você mencionou, pode ter empresa de produtos, pode ter empresa de serviços, pode fazer ambos, mas quais são os requisitos assim que a empresa precisa ter para poder se estabelecer no centro? Muito bem. Eu se calhar vou fazer só uma pequena introdução sobre o centro e vou-me cingir ao Centro Internacional de Negócios, parte de serviços, não é? Este regime foi autorizado pela União Europeia para que Portugal pudesse atribuí-lo inicialmente à Madeira e aos Açores, para que estas ilhas, que acabam por ser parte de Portugal e consequentemente parte da Europa, não ficassem, digamos, limitadas no tipo de rendimento que podem gerar, no tipo de riqueza que podem gerar internamente, e para que não ficassem subsídio-dependentes, digamos assim. E, portanto, foi permitido que, debaixo de determinados requisitos, houvesse uma zona de baixa tributação para empresas na Madeira, como forma de atrair algumas empresas internacionais para se localizarem aqui, porque isso iria permitir que estas ilhas não ficassem dependentes só do turismo e da agricultura. Por exemplo, no caso da Madeira, do vinho. Aliás, na altura da pandemia, vimos que o turismo de repente pode parar. Não é? E se não fosse o Centro Internacional de Negócios, a Madeira não tinha fonte de receita durante esse período, porque esteve praticamente sem turismo durante 1 ano e meio. E, portanto, os condicionalismos que temos na Zona Franca de Serviços, no Centro Internacional de Negócios, parte de serviços, neste momento, é a criação de pelo menos um posto de trabalho local, ou seja, a empresa tem que ter um trabalhador local, que pode ser o próprio sócio-gerente da empresa, se ele vier viver para cá, se ele vier residir e oferir um salário da sua própria empresa na região. E, além do mais, a empresa tem que fazer um investimento mínimo de 75 mil euros em ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, num prazo de 2 anos, a contar do seu início de atividade. E estes ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, podem ser mobiliário, um escritório, software, hardware, marcas, patentes. Portanto, qualquer um destes ativos ou vários ativos em conjunto tem que fazer 75 mil euros em 2 anos. A única forma de obviar este requisito do investimento é se a empresa, desde o início e nos primeiros 6 meses de atividade, tiver logo 6 trabalhadores, porque aí ela já não tem que fazer o investimento. Fica prescinde-se desse segundo requisito.
E ao conseguir cumprir com estes requisitos, a empresa imediatamente é atribuída uma taxa de IRC de 5% sobre o lucro. Ok? Esses 5% sobre o lucro é relativamente a toda a atividade internacional. Portanto, se a empresa tiver a oferir rendimentos de atividade local, ela não consegue usufruir dessa taxa reduzida, ela paga a taxa normal para empresas na Madeira, que são as tais 14,7 que referi. Daí dizermos que o Centro Internacional de Negócios está vocacionado para a atividade internacional, portanto ela tem mesmo por objetivo captar empresas que venham para cá se sediar e praticar atividade internacional. E atribuem-se outros benefícios, como por exemplo uma completização na distribuição de dividendos, quando os sócios não sejam residentes em Portugal e não residam também num paraíso fiscal. Esse é outro dos requisitos que tem que se verificar. E o número de trabalhadores acaba por ter influência no teto máximo de lucro aos quais se vão aplicar os 5%. Ou seja, eu com um trabalhador consigo aplicar a taxa de 5% até 2,7 milhões de euros de lucro. Com 3 trabalhadores já consigo aceder a um teto máximo de 3,51 milhões de lucro. Mas, por exemplo, com 6 trabalhadores já chegamos quase aos 22 milhões de euros de lucro aos quais consigo aplicar os 5%. Portanto, é um regime que eu sei que não é fácil de explicar e às vezes é um pouco complexo, mas que na prática acaba por se tornar muito simples e vantajoso para as empresas. Vamos entrar então agora só em alguns detalhes que talvez possam gerar dúvida nas pessoas. Você mencionou que precisa ter o requisito do trabalhador que é residente na Madeira. O que significa residente da Madeira? Que está ali o ano inteiro, ou que está ali, sei lá, 6 meses do ano, ou que está ali só ele tem que ser ali, mas não mora? Sim, exatamente. Ele tem que ser residente fiscal. Ou seja, a residência fiscal implica um período de pelo menos 183 dias por ano, civil, a viver em Portugal. Não necessariamente na Madeira. Aqui, no caso concreto, o trabalhador tem que ser residente fiscal na Madeira, o que significa que ele tem que ter um sítio onde viver, tem que ter, se necessário, um visto de residência na Madeira e tem que passar 183 dias em Portugal, preferencialmente na Madeira. Entendi, mas não tem um requisito mínimo de 183 dias especificamente na Madeira, só que precisa ter um local disponível para morar o ano inteiro na Madeira. Exatamente, porque o conceito de domicílio fiscal está criado para efeitos internacionais, não exatamente para efeitos de localização de uma pessoa dentro do mesmo país. Mas é esse o conceito que a autoridade fiscal, a autoridade tributária está a usar para o critério do trabalhador. Portanto, eu diria que, a partir de assim, na Madeira, os 183 dias, mas se esse funcionário ou esse sócio, gerente que oferece um salário da empresa, tiver a sua residência habitual na Madeira e passar os 183 dias em Portugal, sempre se dirá que o mesmo é residente fiscal aqui, porque o sítio onde ele reside habitualmente é cá, é na Madeira, é onde tem o seu domicílio. Uhum. E o que conta assim como um trabalhador? Você precisa ter um número mínimo de horas, ou um salário mínimo, ou alguma coisa assim? Essa é uma boa pergunta, Francisco, porque a União Europeia e Portugal estão a aplicar o conceito de UTA. UTA é a unidade de tempo ano para aferir o que é um trabalhador. E considera-se que alguém só é trabalhador e só conta por inteiro como trabalhador na empresa se receber ao menos o salário mínimo, que na Madeira neste momento são 723 euros mês, tem que trabalhar pelo menos 8 horas dia durante um período mínimo de 240 dias ano. Portanto, cumprindo com esses requisitos, ele contará como um trabalhador para a empresa. Isso implica também que se eu tiver alguém que efetivamente está a receber o salário mínimo, mas não está a trabalhar 8 horas, está só a trabalhar 4 horas por dia na empresa, não é? Só vai atingir as 4 horas nos 240 dias, eu vou precisar de mais alguém, vou precisar pelo menos de 2 trabalhadores para completar o quantitativo mínimo de um trabalhador na empresa. Exatamente. É estranho, mas é esse o conceito que está a ser aplicado pela União Europeia e que tem que ser cumprido pelas empresas. Isso aí tem cara de que, pelo jeito, algumas pessoas estão abrindo empresa e falam,
Contratei 6 pessoas aqui por salário mínimo, elas trabalham 15 minutos por dia, eu nem sei que elas são. E a gente tem um puta faturamento aqui, eu desconto um negócio gigantesco do lucro e eu não vou nem perguntar o que eles estão fazendo. Não, é isso mesmo. Na verdade, é para evitar esses abusos que se exige este quantitativo mínimo de horas, como forma de evitar abusos que depois acabariam por acontecer. É a verdade. Faz sentido, é porque quando você começa a ouvir esses sistemas, todo mundo já começa a pensar, não, mas peraí, mas se eu vou reduzir o meu imposto em tanto, na verdade vale a pena eu contratar um cara por tanto e falar, mano, só some, pega esse dinheiro aqui e vai embora, vale a pena em relação a... Então, tá, obviamente os caras vão fiscalizar se tem de fato alguém trabalhando, mas eu imagino que deve ser assim, então vai ter que fazer uma live stream do cara trabalhando o dia todo, né, deve ser só, tá aqui os pontos dele ao longo do ano e tudo mais, ou o contrato de trabalho e fim, né. E há fiscalizações que são cada vez mais recorrentes no sentido bate um fiscal na porta, tipo, cadê o funcionário tal? Tá ali. Ah, tá. Sim, exatamente. E trabalha para que empresa? O que é que faz? São perguntas que são feitas e estas fiscalizações são cada vez mais recorrentes e ainda bem. Também é uma forma de manter o regime. Aliás, essa é uma das poucas razões pelas quais nós vemos que a União Europeia tem estado cada vez mais a atacar regimes como, por exemplo, os de Malta e Chipre, e a Madeira continua ainda a ser um regime que não é considerado paraíso fiscal em nenhum local, e é um regime que ainda é autorizado pela União Europeia. E portanto, é importante que estes critérios se cumpram e que se verifique do seu cumprimento, da sua realização. Malta, por exemplo, eles entraram na lista cinza da FATF, né? Então, é um paraíso fiscal aí que está com maior dificuldade agora de abertura de contas, está com maior dificuldade para fazer negócio em certas jurisdições. Por conta disso, a Madeira evita isso dessa forma, né? Mas, e vamos entrar um pouquinho mais então nos outros requisitos também. A parte de investimento, né? Você mencionou, tem que ser em ativos tangíveis ou intangíveis, ou seja, simplesmente colocar o dinheiro no caixa da empresa não serve. Precisa realmente aplicar esse dinheiro em alguma coisa para local. E local, não é? Ou seja, ela tem efetivamente que aplicar esse dinheiro num ativo, num bem, que vá ser usado pela sociedade, que ela vá, digamos, usufruir do mesmo no exercício da sua atividade, e que seja pago pela sociedade, que seja adquirido pela sociedade. A maioria das empresas acaba por investir num escritório, num espaço físico local, até porque precisa de um espaço físico onde o trabalhador possa efetivamente laborar, não é? Possa trabalhar. Mas também temos alguns casos em que as empresas acabam por investir na sua própria marca, na sua própria patente, e a maior parte das empresas, como eu estava a dizer, acaba por investir em imóveis. Algumas investem nas suas próprias marcas, algumas startups estão a desenvolver aplicações ou estão a desenvolver algumas patentes que fazem parte do seu próprio negócio, acabam por investir este dinheiro também na mesma. E efetivamente é aceitável para efeitos de regime e para efeitos de cumprimento do requisito. E ainda bem, não é? É semelhante ao regime que se tem nas Ilhas Canárias, né? Em termos de ter que investir nas próprias Ilhas Canárias para contar para o investimento. E você mencionou também que o IRC especial de 5% se aplica para atividades internacionais não locais. Então, só para confirmar, né, os 14,7%, esse local é local na Ilha da Madeira ou é local em Portugal também, por exemplo? Portugal continental? Local em Portugal. Ou seja, é um conceito, eu vou explicá-lo da seguinte forma. Se eu tiver uma empresa no Centro Internacional de Negócios cujos clientes estão todos em Portugal, essa empresa não vai usufruir dos 5%. Porquê? Porque o rendimento da empresa está a ser originado em vendas ou serviços prestados a cidadãos portugueses e, portanto, o rendimento é português. Aí ele vai pagar a taxa normal na Madeira, que são os 14,7%. Só se os clientes finais desta empresa estiverem fora de Portugal. E isto até funciona com tradings, ou seja, se eu tiver uma empresa no Centro Internacional de Negócios que está sediada na Madeira a comprar bens ou produtos em Portugal continental, mas a vendê-los para fora de Portugal, essa empresa vai usufruir do regime, porque efetivamente os destinatários dos produtos são não residentes, são entidades ou pessoas fora de Portugal. O que se pretende evitar é que empresas que operam localmente só
viessem a usufruir deste benefício que se destina a atrair clientes internacionais. Ou seja, ele não foi criado e pensado para baixar os impostos das empresas locais. Ele foi criado como uma forma de atrair empresas internacionais que à partida nunca viriam para cá não fosse este o regime. Daí esta construção, daí esta forma de operar. E aqui, acho que suscita outra pergunta junto, né? Você mencionou o imposto corporativo normal da Madeira é menor do que o de Portugal, porém, prestando serviços para Portugal, por exemplo, você ainda tem o IRC da Madeira. Aí, isso aqui, inclusive, foi um caso que a gente teve de pessoa que veio atrás. Por exemplo, a pessoa pode abrir a empresa na Madeira, mas aí abrir escritórios em Portugal continental e continuar pagando o IRC da Madeira ou pago de Portugal? Digamos, sabe, você faz serviços de martelinho de ouro, não sei, ou alguma coisa assim, mas você presta o serviço presencialmente em Portugal continental, ainda se aplica o imposto corporativo da Madeira? Tem gente que pergunta essas coisas. Assim, é importante o local de prestação do serviço ou onde a empresa está apenas? Não, é importante também onde a empresa tem efetivamente a sua substância. Ou seja, um exemplo desses seria abusivo. Eu vou dar outro exemplo. Se eu tiver uma empresa no mercado imobiliário, vamos dizer, uma imobiliária, não é? Que compra e vende imóveis, que se sediasse cá na Madeira, mas todos os imóveis e todos os seus agentes imobiliários estão localizados em Portugal continental, ela iria pagar a taxa normal em Portugal continental e não da Madeira, porque a sua substância, a sua atividade está toda a ser desenvolvida lá. Agora, há casos e casos. Há muitas situações de empresas de trading, por exemplo, de compra e venda de bens, que estão sediadas aqui, que têm os seus clientes todos fora de Portugal, mas que têm escritórios de representação em Portugal continental, por uma questão de facilidade de deslocação para contactar com fornecedores, porque os fornecedores podem até estar em Portugal. E ela precisa ter escritórios de representação e algumas pessoas para contactar com as fábricas, para tratar do expediente de desalfandegamento dos bens e de envio dos bens para outros países. Portanto, ela até tem alguns funcionários fora da Madeira e com escritórios de representação aí, mas porque faz sentido ao abrigo da sua atividade que acaba por se processar aqui, na Madeira. Ou seja, a parte de vendas e de angariação de clientela e até de expedição da própria mercadoria, da parte administrativa, toda feita aqui, na Madeira, mas depois tem alguns funcionários e alguns escritórios de representação noutros locais, mais para contacto prático de fornecedores. Entendi, faz sentido. Então, assim, ainda é possível pagar o imposto corporativo na Madeira, caso tenha atividades em Portugal, mas a substância, a gestão real da empresa tem que ser na Madeira mesmo, para isso funcionar. É isso mesmo, Francisco. Isso. E existe algum outro benefício que não seja a nível fiscal, caso a empresa esteja na Madeira, por exemplo, e queira fazer atividades? Tem alguma outra coisa? Por exemplo, algumas outras zonas econômicas especiais, elas oferecem vantagens a nível de legislação trabalhista, ou na parte de, sei lá, câmbio internacional, ou, não sei, infraestruturas, ou alguma coisa assim. Existe algum benefício além do fiscal no Centro Internacional? Tem. Eu sou suspeito, porque, como já disse, sou da Madeira, mas tem. Nós temos muito boas ligações de internet. Isto porque, aliás, uma boa parte da ilha tem fibra óptica. Quase todos os cabos submarinos de ligações, de telecomunicações que ligam os vários continentes têm o seu nó, o seu ponto de ligação aqui na Madeira. Daí nós termos 4G e fibra óptica e telecomunicações muito boas. Além do mais, a Madeira sempre foi uma ilha muito turística. Portanto, quase todas as pessoas na ilha falam pelo menos 2 ou 3 línguas. Portanto, a nível da contratação para o mercado internacional, é muito fácil para as empresas encontrarem e terem à sua disposição pessoas com conhecimentos linguísticos que facilmente se integram na sua estrutura. 3 línguas: português, inglês e espanhol, francês? Espanhol normalmente. A Madeira, historicamente, nos anos 50, 60, teve muitos imigrantes que se deslocalizaram para a Venezuela, em alguns casos para a África do Sul,
Aliás, nós temos grandes comunidades madeirenses nestes dois países que eu mencionei, e cujas segundas e terceiras gerações voltaram. E, portanto, acaba por haver, além da componente turística, obviamente, acaba por haver também essas relações culturais a outros países com outras línguas, que leva a que muitas pessoas cá na região falem pelo menos estas duas línguas adicionalmente, o inglês e o espanhol. Também temos uma universidade aqui na Madeira, cujo curso a nível de informática é muito forte. Aliás, eles têm um protocolo com o Carnegie Mellon nos Estados Unidos e muitos dos estudantes vão 6 meses fazer um estágio. Aliás, há algumas empresas do sector da IT que estão cá e que já têm 40, 50 trabalhadores, quase todos contratados logo após o fim do curso e em conjunto com a Universidade da Madeira. Portanto, as pessoas estão a acabar o seu curso, já estão a fazer um estágio nas empresas e muitos são integrados, porque têm qualidade, primeiro. Segundo, também porque digamos que algumas das vantagens que temos cá na ilha é a possibilidade de podermos ter tempo. Como é que eu coloco isto? É fácil ter qualidade de vida na Madeira, porque está tudo próximo. Ou seja, a ilha não é muito grande, nós não temos muito trânsito automóvel, digamos assim. A maior parte das pessoas, num prazo máximo de 10, 15 minutos, está em casa ou está no trabalho, facilmente se consegue deslocar sem grandes constrangimentos. Temos muitas horas de sol, portanto, nós no verão até às 9 horas da noite ainda está de dia. De inverno começa a escurecer por volta das 7 da noite. Portanto, temos temos várias circunstâncias que tornam a ilha atrativa e que aumentam a produtividade, porque se alguém está feliz no local onde está, acaba por trabalhar melhor e produz mais. A verdade é essa. Concordo 100%. Antes de a gente falar um pouco mais sobre a questão de qualidade de vida e vida no geral na Madeira, só finalizando aqui a questão do Centro Internacional de Negócios. Você mencionou a vantagem do IRC de 5% sobre os lucros, com a questão lá do número de contratados levando ao limite. Além disso, tem outras vantagens fiscais, por exemplo, como a nível do IVA ou a nível de... Esse eu gostaria de mencionar aqui, é um ponto bem interessante da Madeira, que tendo algumas qualificações lá, os dividendos recebidos de subsidiárias da empresa também são isentos do imposto corporativo. Ou seja, se a empresa na Madeira é uma holding e ela é dona de várias subsidiárias, entrando nos requisitos de qualificação, esses dividendos são isentos do IRC, certo? É verdade. É o nosso Participation Exemption, não é? O regime de isenção de participação, como o chamamos, e que permite que uma sociedade que está a atuar como uma holding e que está a receber dividendos de outras sociedades subsidiárias, ou seja, das quais ela seja detentora, debaixo de determinadas circunstâncias, e as circunstâncias são: ela tem que ter pelo menos 10% de participação na sociedade abaixo, tem que detê-lo durante pelo menos um ano, ou até por fazer um ano, e a sociedade que está abaixo não pode estar em regime de transparência fiscal, nem pode estar localizada num paraíso fiscal. Se cumprirem estes requisitos, os lucros que vêm dessas sociedades filhas para a sociedade mãe em Portugal ficam completamente isentos de tributação. Ou seja, o lucro entra para o rendimento da empresa holding, mas não é contabilizado para efeitos de imposto. Portanto, ele é expurgado do lucro tributável. E na Zona Franca da Madeira, no Centro Internacional de Negócios, temos depois a capacidade de distribuir. Portanto, este regime de Participation Exemption, voltando um bocadinho atrás, é português. Portanto, ele não é exclusivo do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ele aplica-se a todo o país. A vantagem da Madeira é que, subsequentemente, na distribuição destes lucros que já estão na sociedade holding aos sócios, acima, a Madeira tem um regime de isenção na distribuição de lucros para os sócios não residentes. E, portanto, é um tipo de estrutura que funciona muito bem quando é usada como holding. Ou seja, aqui
também tem uma outra possibilidade de otimização, que é a empresa na madeira, ela ainda pode também utilizar os acordos de não bitributação de Portugal para fazer redução de retenção na fonte. Então, digamos, a pessoa tem investimentos nos Estados Unidos, ela tem várias empresas nos Estados Unidos. Se ela morasse no Brasil e recebesse diretamente esses dividendos, teria 30% de imposto retido na fonte lá nos Estados Unidos, o pessoal conhece bem a tacada que toma. Mas se tivesse uma holding na madeira no meio disso, seria 15% de retenção nos Estados Unidos, porque reduz a retenção na fonte para dividendos indo para Portugal. Chega na madeira, fazendo os requisitos de qualificação, não tributa lá. Ao distribuir da madeira para o Brasil, também não tributa, ou seja, a retenção final reduziu de 30 para 15. E essa otimização dá para fazer com um monte de países que ou não tem acordo com o Brasil ou não tem acordos tão bons quanto os de Portugal, porque Portugal realmente tem uma rede de tratados de não bitributação gigantesca. Sim, exatamente. Tem praticamente 90 tratados para evitar a dupla tributação. Portanto, sim, esse é um dos circunstancialismos e uma das possibilidades. Portanto, sem contar com outras vantagens. Portanto, também quando a Madeira distribui, ou uma sociedade portuguesa, holding, distribui para os seus sócios, pessoas singulares, em alguns tratados, em alguns acordos para evitar a dupla tributação, ainda há o que chamamos o tax sparing clause. Ou seja, há uma cláusula que diz que, ainda que não tenha havido retenção na fonte, na distribuição dos lucros, vai-se sempre presumir que houve a uma determinada percentagem de taxa. Esse é o caso, por exemplo, da Alemanha, em que estipula que se um cidadão alemão receber dividendos de uma sociedade portuguesa, vai-se sempre presumir que aqueles lucros foram tributados já a 15% em Portugal, ainda que não tenham sido. O que permite que depois, quando esse cidadão alemão está a apresentar a sua declaração de imposto na Alemanha, possa usufruir de um crédito de imposto de 15%, quando na verdade acabou por não pagá-lo, mas porque o tratado permite e dá essa abertura. E só para dar eu não sabia. Só para dar uma comparação aqui, né? Você mencionou 93 tratados Portugal tem? 92? São cerca de 90. Eu honestamente não sei precisar neste momento, Francisco, mas são cerca de 90. São acima de 90, mas são perto de 90. De qualquer forma, o Brasil é 37. Né? Então, tá ali quase o triplo, né? Mais que o dobro. Esses 90 não incluem a União Europeia, eu imagino, né? Inclui. Não, inclui. Ah, tá. Sim. Porque eu imaginei que por estar dentro da União Europeia era tipo, isso aqui a gente já está acertado, esses são os outros. Mas não. Sim, há algumas vantagens entre empresas dentro da União Europeia, mas os tratados ainda acabam por ser importantes para as pessoas singulares. Uhum. E para quem faz negócios dentro da União Europeia bastante, seja com venda de produtos digitais, produtos físicos, o que quer que seja, também sempre tem aquela questão do IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, VAT em inglês, quem já morou um tempo na Europa sabe. Tem alguma vantagem nesse lado também na Ilha da Madeira? Bem, o IVA da Madeira são 22%. A vantagem que a Madeira tem nesse aspecto é, por exemplo, se uma empresa fora do espaço europeu precisar de operar dentro da Europa, se usar a Madeira como ponto intermédio, não é? Como ponto de ligação, acaba por já estar a operar depois dentro do espaço europeu com uma entidade europeia que tem um número fiscal válido no VIES, que é o Sistema de IVA Centralizado Europeu, o que permite depois que, por exemplo, uma sociedade da Madeira a transacionar bens ou serviços com uma outra entidade registrada para efeitos de IVA dentro do espaço europeu, não haja uma aplicação, ou seja, um custo com o IVA, porque aplica-se o que nós chamamos o reverse charge. Ou seja, há uma liquidação e dedução imediata que implica que não há um pagamento do IVA entre entidades em que são ambas sujeitas a IVA. E, portanto, essa é uma outra vantagem. Muito bom. E para quem quer estabelecer um negócio na Madeira, vamos dizer que a pessoa agora realmente está empolgada com tudo que foi falado até agora, como que é a parte de abertura em termos de custos e em termos também de assim, quanto tempo leva o processo, do momento que a pessoa falou quero abrir até o momento da empresa estar operacional? O processo deverá demorar, eu diria, entre 7 a 12 dias máximo.
desde o momento em que se decide abrir a empresa até se conseguir o registro de constituição da empresa. Isto no Centro Internacional de Negócios. Porque nós temos um cartório e uma conservatória privativa para o Centro Internacional de Negócios da Madeira, portanto só trabalha com o Centro Internacional de Negócios. Quase todos os registros e quase todos os atos são feitos eletronicamente, o que permite poupar imenso tempo. A maior parte dos registros demoram no máximo entre 24 a 48 horas a serem realizados, e às vezes estamos a falar de registros tão complexos como uma fusão ou uma cisão. Muitas das vezes levam no máximo 48 horas a se concretizarem, a se registarem definitivamente. E portanto o processo é simplificado. O que acaba por demorar mais é a obtenção da licença, porque tem que ser solicitada uma licença específica ao Governo Regional da Madeira, à AT, à Autoridade Tributária neste caso, e que está a demorar entre 5 a 7 dias. Portanto, dos 12 dias que mencionei, mais de metade são neste processo de licenciamento. Tudo o demais é extremamente rápido. O custo também não é elevado. Se nós compararmos a constituição de uma empresa na Madeira com o resto da Europa, provavelmente nós ficaremos pela metade do custo. Para já os registros são gratuitos, não é? Não há pagamento de emolumentos. Esta é uma outra vantagem das empresas do Centro Internacional de Negócios. Portanto, os emolumentos de registro estão isentos. Por outro lado, o que tem de custo é o licenciamento do Centro Internacional de Negócios, que são à volta, no primeiro ano são cerca de 3.000 euros, e a partir do segundo ano a taxa anual são 1.800 euros. E depois são os serviços, que são obtidos o próprio serviço de constituição e a contabilidade. E a partir da empresa não precisa de mais nada. Entendi. Então, o custo total no primeiro ano vai ser mais alto do que a partir depois nos anos seguintes, incluindo o preço de abertura. Exatamente. Eu diria que no primeiro ano se calhar vai rondar os 7.000 euros e a partir do segundo ano ficará à volta dos 5.000 euros. Grosso modo. Como se pode ver, assim, é uma estrutura que não é das mais baratas na União Europeia, assim, em termos de abertura e tudo mais, né? Mas também por ter a quantidade de benefícios que tem a nível fiscal, né? É uma estrutura mais nível Malta, mais nível Suíça do que, sei lá, uma Estônia que a pessoa abre por 300 euros e é isso aí. É verdade. Mas também para o nível que você tem para valer a pena você fazer toda uma mudança de operação física para ir lá, fazer todas essas coisas, abrir e tudo mais, o teu faturamento é tão que você olha para esse preço e fala, tipo, se isso é uma coisa que te assusta esse preço, então pelo jeito não é, da tua empresa nem deveria estar lá em primeiro lugar. Parece que é meio que uma seleção por definição, assim. E é o que nós acabamos por aconselhar os nossos clientes. E que para mim é o que faz mais sentido. Atendendo ao diferencial de taxa entre o regime da Madeira normal e o regime do Centro Internacional de Negócios, se estamos a falar de uma startup em que os custos efetivamente ainda são importantes e ainda está numa fase de crescimento, se calhar compensa começar no regime normal, porque não tem a obrigatoriedade de ter trabalhadores e de andar com processamento de salários, não é? Pode ser o próprio sócio-gerente, a própria pessoa que tem a ideia da startup, que está a trabalhar na empresa, mas não está a oferecer um salário. A taxa de IRC é verdade que são 14,7, mas se olharmos para os custos, tem que ter um trabalhador, tem que pagar um salário, mesmo que seja o próprio. Segurança Social, as taxas do Centro Internacional de Negócios, até o momento em que a empresa esteja a ter um lucro de pelo menos 150.000 euros ao ano, se calhar o Centro Internacional de Negócios acaba por não se justificar face ao regime normal. Portanto, se calhar a forma mais correta de se estruturar é começar, se é uma startup, é começar no regime normal e quando já atingir um determinado nível de maturação, aí sim pedir o licenciamento para o Centro Internacional de Negócios e passar para essa estrutura. Esse é um ponto legal, então, assim, uma empresa sediada na Madeira, que está operando, sei lá, há 10 anos, ela pode a qualquer momento, se quiser, se aplicar para o Centro Nacional de Negócios, contanto que daí depois atenda os requisitos de investimento, de postos de trabalho, etc. Exatamente, pode. E, aliás, posso adiantar, Francisco, que se calhar a grande maioria das startups, pelo menos dos nossos clientes que são startups, começaram com essas entidades, começaram no regime normal. E passado 2, 3 anos,
estando tudo a resultar bem, não é? Estando a empresa em crescimento, passam para o Centro Internacional de Negócios, pedem esse licenciamento e aí sim começam-se a aplicar os demais requisitos que mencionei. Muito bom mesmo. E aí, na parte o custo de abertura de uma empresa padrão na Madeira é o custo de abertura padrão em Portugal, imagino, né? Não tem muita diferença. Se calhar até mais baixo. Estamos a falar isto a nível de prestação de serviços, obviamente, e dos prestadores de serviços locais, porque também estamos muito mais rotinados no processo de constituição de empresas localmente. A Madeira, durante muitos anos, é a região do país que mais empresas constitui por ano. Portanto, há um grande nível de empreendedorismo na ilha. Portanto, eu diria que se calhar o custo de constituição e de manutenção de uma empresa a nível local, regional, vai andar entre os 2.000 e os 3.000 euros ano máximo, com todos os serviços incluídos. Isto fora do Centro Internacional de Negócios. Uma coisa que a gente sempre gosta de perguntar quando a gente está falando de jurisdições de empresas e tudo mais é saber um pouco mais de quais que são os mercados que estão aquecidos, que estão com demanda, porque não só importa a parte de impostos, mas também importa o valor de networking e de, sabe, economias de escala que se pode ter nas jurisdições. Quais que são alguns dos setores, indústrias que você vê que tem tido mais demanda no Centro Internacional de Negócios e na Ilha da Madeira de forma geral, né? Você mencionou startups, já algumas, eu imagino que TI está bem boa. Algum outro setor também? Eu diria que, em princípio, sem dúvida nenhuma, o setor tecnológico, não é? As IT, as empresas ligadas ao setor informático e de novas tecnologias. E depois as prestadoras de serviços qualificados, ou seja, engenharia, arquitetura, entre outras. Mas a grande componente é, sem dúvida, o setor tecnológico. E depois tem todo o setor que é natural da ilha, né? Que é o turismo dele. Eu tava vendo aqui, tipo, é uma ilha linda. Para começo de conversa, eu vou estar em Portugal para LibertyCon, acho que 23, 24 de abril. Eu pensei, acho que eu vou passar a semana na Madeira. Achei bonito esse negócio aqui. Mas é um setor legal, então você pode ter coisas relacionadas com isso, talvez, né? Também acaba por ter, mas como o setor do turismo acaba por estar mais relacionado com a atividade local, já não abrange tanto o Centro Internacional de Negócios, ou seja, já são as empresas mais internas. Sim. O que nós acabamos por ter muito aqui, além das tecnológicas, são também as trading, ou seja, empresas de outros mercados que acabam por ver na Madeira uma ponte, um local intermédio para exportar ou para importar os seus produtos da Europa ou para a Europa, não é? E acabam por usar a Madeira como veículo para esse efeito. E aí temos as denominadas operações triangulares puras e duras, em que temos uma estrutura na Madeira que está a contactar fornecedores e a angariar produtos, por exemplo, em África, na Ásia ou até mesmo no continente americano, e que os está a exportar para a Europa e vice-versa. Está a angariar esses produtos na Europa e que os está a exportar muitas das vezes para o continente africano ou até mesmo para o continente americano e algumas vezes para a Ásia, dependendo das circunstâncias, se bem que aí já é menos usual. Para o continente africano, Portugal tem uma situação bem especial, né, que é o único país que tem acordos de não tributação com todos os países da África portuguesa, né, África de língua portuguesa. Então, São Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, etc. Tipo, São Tomé tem 3 acordos de não tributação. Maurício, Portugal e agora não lembro qualquer outro país. Então, assim, é muito difícil e Portugal acaba sendo uma jurisdição muito boa para ter uma holding ou para ter uma empresa fazendo negócios junto com esses países, né? E até mesmo Angola. Acho que é o único tratado que eles têm para evitar a dupla tributação é com Portugal. Se não me engano, creio que não tem nenhum ainda além do tratado com Portugal. Não só acordo, como também voos, esse é outro ponto, né? Lisboa, especificamente, aí acho que a Ilha da Madeira não tem ainda. A Ilha da Madeira tem, pelo que eu lembro, bastante voos para a Europa toda, Estados Unidos e tal, mas para a África portuguesa, especificamente, Lisboa, você tem voos para São Tomé, para Luanda, para todos esses destinos também. Exato.
E temos muitos voos diretos aqui da Madeira também, internacionais. Com a Suíça, com Frankfurt, na Alemanha, com Londres, no Reino Unido. Portanto, temos uma série de voos diretos, diários, que tornam a ilha bastante atrativa também nesse aspecto. Nuno, e em relação ao regime da Madeira, tem alguma limitação assim em relação a quanto tempo é válido? Né? Muitas dessas zonas geralmente é válido por 10 anos, é válido por 5 anos. Tem alguma questão semelhante na Ilha da Madeira? Tem. Neste momento nós temos um limite temporal de até 31 de dezembro de 2027. Ou seja, este regime está aprovado e vai manter-se até 31 de dezembro de 2027, sendo que só é possível licenciar empresas para aproveitarem deste regime até fim do ano que vem, até fim de 2023. Mas também diria o seguinte, Francisco, este regime já está a ser implementado pela União Europeia desde 1987, é sempre aprovado por determinados períodos e tem vindo a ser prorrogado pela União Europeia em conjunto com Portugal mediante negociação. O último, este que agora estamos, é o quarto regime. Foi aprovado em julho de 2015 e à partida já deveríamos estar a negociar desde 2020 a continuidade pós 2027. Só não se iniciou essa negociação por causa da pandemia e a União Europeia na altura colocou em suspenso a negociação do regime subsequente e estendeu por 3 anos a possibilidade de se emitirem novas licenças que também deveria ter terminado em 2020. Deu essa prorrogação do regime de licenciamento exatamente porque queria ter a oportunidade de lidar com a pandemia e posteriormente começar a negociação do quinto regime, que ainda não começou, mas contamos brevemente ter novidades nesse tema. Exato, então assim, já era para o regime ter acabado oficialmente a incorporação em 2021, só que daí as licenças que tinham sido compradas, tinham sido adquiridas, poderiam ser incorporadas ainda até fim de 2022, e agora chegando o fim de 2022, eles falaram, não, ainda vai poder incorporar até 2023. 2023, sim. Portanto, parece-me que há claros indícios que o regime vai continuar, há uma intenção de continuá-lo, e estas constantes prorrogações do período de licenciamento é por questões óbvias, não é? A pandemia ocupou imenso tempo da Comissão Europeia com temas mais graves e mais importantes. Agora temos a questão da guerra, que também está a limitar a negociação do Centro Internacional de Negócios, mas brevemente vamos ter a continuidade e a aprovação dessa continuidade. Perfeito. Então, quando tivermos notícias quanto a isso, a gente também pode gravar outro podcast falando do novo regime da Ilha da Madeira, quem sabe. Seria um prazer. Vamos falar então um pouco mais sobre a questão de vida na Madeira mesmo. Você já mencionou que o clima ele é muito agradável o ano todo. Só para a gente ter uma noção, assim, quais que são os principais destinos dentro da Madeira? É uma ilha relativamente grande, não chega a ser, sei lá, Madagascar, mas é relativamente grande, então já tem várias cidades e vilas diferentes, certo? Tem. O Funchal digamos, é a cidade principal e é, se calhar, o principal ponto de turismo. Mas temos outros locais bastante interessantes. Aliás, nós temos muitos clientes que vieram visitar a ilha e que têm cá as suas estruturas e que acabam por comprar casa cá. A Calheta, a Ponta do Sol são também... Aliás, a Ponta do Sol teve uma iniciativa de nómadas de estágio aqui durante a altura da pandemia que foi um enorme sucesso, através da Startup Madeira. Façam um Google, não é? E verão. Houve imensas iniciativas e imensos eventos para esta comunidade de nómadas de estágio, que ultrapassou, creio que 2 ou 3 milhares durante a altura da pandemia, e que aproveitaram, digamos, o bom clima da ilha, em conjunto com o facto de que tinham que estar circunscritos a um determinado local e que podiam trabalhar bem daqui, e tivemos imensas iniciativas nessa altura. E continuamos a ter. Aliás, a Madeira ainda é um dos principais destinos dos nómadas de estágio dentro de Portugal. Não só de nômades digitais, mas também de adoção de criptomoedas e Bitcoin especificamente, né? Tem um movimento bem forte aí na Madeira. Inclusive, eles estavam apresentando lá na conferência
Free Cities Foundation em Praga, eu cheguei a conversar com o pessoal da Madeira e eles te conheciam, falaram, legal, você também conhece o Nuno. Então é legal ver que assim, tem a Madeira em Portugal, tem um governo mais de centro-direita, tem uma comunidade de nômades, tem uma comunidade de Bitcoin e tem a parte de paraíso fiscal. Então, acaba juntando muitas das coisas que a gente apoia e gosta aqui nesse podcast, né? Então, um governo mais fiscalmente conservador, vantagens fiscais, Bitcoin e nomadismo, tudo num lugar só. Exatamente, se bem que nós gostamos de dizer, e é verdade, não somos um paraíso fiscal, somos uma zona de baixa tributação, porque efetivamente temos os requisitos, não é, que se aplicam, mas sim, é verdade, acabamos por ter uma série de vantagens que tornam a ilha bastante atrativa. Justo. Para evitar também entrar em qualquer lista negra, né? Exatamente. Um outro ponto que eu acho que é importante mencionar, assim, quando a gente fala de tamanho, só para dar um valor de comparação, a Madeira como um todo tem 801 km², eu peguei aqui na Wikipédia. Florianópolis tem 424 km². Então é mais ou menos o dobro do tamanho de Florianópolis, e Florianópolis já é uma ilha relativamente grande assim para cruzar de ponta a ponta e conhecer. Então assim, não é um lugar tipo Malta, que é pequenininho, né? Chega a ser, se não me engano, 50% maior do que Malta, para ter uma noção. Exatamente. E temos diversas atividades também de natureza. Cerca de 80% da ilha é reserva natural. Temos imensas levadas, portanto passeios pelo interior, pelas montanhas. Há muitas atividades de canyoning, temos windsurf, temos vela, portanto há imensas atividades que se podem praticar na ilha. É extremamente interessante sob vários aspectos. Não temos praias de areia, com exceção do Porto Santo, que é uma ilha parte do arquipélago da Madeira, mas que ainda está a cerca de 15 minutos de avião e cerca de 3 horas de barco. Mas que é também muito, digamos, está sempre cheia no verão. Portanto, é uma ilha que combina diversas atividades com a componente fiscal e com a parte, sem dúvida, do clima, que é, se calhar, eu diria em Portugal completo e Açores incluído, é se calhar o melhor clima do país, sem dúvida. É uma coisa que é muito legal, assim, quando você pesquisa fotos da Madeira. Se você pesquisa, por exemplo, fotos do Algarve e tudo mais, você sempre vê aquela vegetação mais seca, né, aquelas cores mais sépia, mais semi-árido. Já a Madeira, você vê foto, é verde, todas as Madeira é uma tropical, quase. Tipo, vocês estão a que distância do Equador? Um aviãozinho de papel? Nós estamos muito perto do Equador e estamos na mesma latitude de Casablanca. Geograficamente, nós estamos mais perto da África do que da Europa, na verdade. Do lado de Marrocos, que agora todo mundo descobriu que existe. Exatamente. O Mundial ajudou, não é? Infelizmente, nós percebemos também que eles realmente estavam fortes. Aliás, vale lembrar uma injustiça que acho até curioso que a gente não mencionou até agora. O Cristiano Ronaldo é madeirense. É verdade. É daqui da zona então, da Quinta Falcão, no Funchal. Exatamente. Fato não curioso, sabia. Inclusive. Ele tem um museu lá. Diga. Tô dizendo, tem um museu do Cristiano Ronaldo lá, que ele mesmo pagou, tal, um monte de coisa lá. Caraca, eu não sabia. Como que é a diferença, assim, em termos de custo de vida da Madeira para o continente? Muda muito, assim? É semelhante ao que? Lisboa, Porto? Ou... Não, eu diria que estamos a meio caminho entre Lisboa e o Porto. Portanto, Lisboa é claramente a zona em que o custo de vida é mais elevado. O Porto seria a segunda região, e a Madeira, eu diria que se calhar está mais equiparado ao Porto do que a Lisboa, mas se calhar um pouco acima, porque obviamente com as distâncias e o facto de que todos os produtos que cá vêm têm que vir por barco, e isso tem um custo acrescido. Portanto, o nosso custo de vida acaba por estar ligeiramente acima do Porto, mas inferior a Lisboa, sem dúvida, principalmente no sector imobiliário, no sector de rendas e outros.
Entendi. Isso é importante, assim, porque tem Eu bastante gente imaginei que ia agora ser que tá muito mais caro. Não é. Portugal, em geral, não é caro, digamos assim. Não, eu imaginei que seria mais caro do que Portugal, né? Lisboa. Porto, é porque assim, Porto é um dos lugares mais baratos da Europa, eu sinto, né? No norte do Portugal e tudo mais. Lisboa, assim, é um pouquinho mais caro, mas, pô, quem já viu Madrid, Paris, etc., não tem o que Sim, reclamar, não né? se compara, Imaginei que por verdade. causa de ser uma ilha, logística, levar coisa, ia ser um pouco mais complicado, mas aparentemente não. Ah, tá ficando Não, legal. tem que nos Tô vir pensando visitar. em completar essa Não, eu viagem. tô. Ah, não, eu já acho que eu vou passar a semana lá, eu já vou ali em Portugal e eu tava vendo os voos aqui, é 400 pila. R$ 400 É, ida e volta. em termos de voos, assim, a Madeira é um pouco mais caro do que viajar entre, sei lá, Lisboa-Porto, ou viajar voos de Ryanair, Ah, assim, mas, pô, dentro da Europa. Lisboa-Porto, você pega o É. trem que. Tu Sim, pega sim. o trem dentro da cidade, para numa estação, faz a conexão lá, que você pode inclusive confundir os trens. Você, não, você pode fazer isso, porque acho que Sim, sim, eles não, só checam eu dentro digo no do sentido, trem. assim, que você não vai Então, ter voos, sei lá, de 20 voos de 20 aham. euros, 30 euros, igual tem a nível Ryanair, mas ainda assim não é Claro. caro, sabe? Você consegue vários voos por menos de 100 euros, né, da Madeira Sim, para vários destinos europeus. Eu acabei é de verdade. encontrar aqui. Depende muito também da altura do ano, não é? Por exemplo, se for agora, nesta altura, é muito difícil arranjar voos para a Madeira abaixo dos 400, 500 euros. Mas Porque nesta também fase, a sim, gente tá nesta fase. gravando uma semana antes do Natal, né? É, Então, exatamente. agora se Agora, fosse naquela temporada meio nada ali, tipo abril, março, aí sim, aí aí conseguem-se vai. voos abaixo dos 100 euros, sem dúvida. Tá, aí ficou bom. Bom, E tem outra uma coisa coisa também que a assim. gente. Vai, vai, É vai. que. Mas uma coisa que eu tava pensando assim de qualidade de vida, de estar aí, é que isso eu tava conversando com outra pessoa ontem que tava falando assim sobre sair do Brasil, tal, outros países. Ela tava falando de algumas escolhas que eu falei, não, tá, beleza, esses lugares são legais, assim, você paga menos imposto, mas assim, não tem ninguém lá. Então, tipo, você tem toda a otimização tributária, você tem várias coisas, mas também você tem que pensar, pô, você vai viver lá. Então, em que cultura, em que tipo de, que tipo de pessoa que você vai viver? E o que tu me deu a entender é que, assim, você tem várias pessoas que vieram de outros países, você tem uma cultura tech forte, então você está num lugar que a população é o quê? 300, 400 mil habitantes, mas que é bem cosmopolitano, mas que vai ter, você se sente numa cidade maior, assim, né? Porque às vezes você pode se mudar para um lugar que otimiza tributário basicamente muito legal, mas é uma aldeia, não tem nem restaurantes legais. Você vai fazer o quê? Mas me parece que a cultura, as pessoas que estão ao redor, a atmosfera, o ambiente, é uma coisa legal, né? E temos muitos, temos uma grande comunidade de pessoas que vieram de outros países e que estão cá a viver. Portanto, o total da nossa população é mais perto dos 300 mil, efetivamente. E uma grande componente dessa população são pessoas que vieram de outros locais para a Madeira e que estão cá a viver. Ah, então legal que você tem uma coisa meio cosmopolitana em um lugar relativamente pequeno. Por Exatamente. exemplo, você vai ter uma comunidade internacional até assim, a cultura das pessoas muito mais legal que você teria, por exemplo, em Montevideo, Uruguai, eu acho, né? Porque, tipo, o Uruguai é um bom lugar para otimizar, mas assim, Montevideo é meio que uma aldeia, né? Em vários sentidos, tipo, eles não estão. Enquanto isso, você está no lugar que está perto da Europa. Inclusive, se você mora lá e fala, pô, eu quero viajar para outro lugar da Europa, tá ali perto, né? Nesse sentido dá para comparar talvez com a própria Roatán em Honduras, só que é Roatán onde tem a Próspera lá, a cidade privada, você tem uma comunidade cada vez maior de gente de cripto, nômades, expatriados, etc. Com a diferença que a Madeira tem, sei lá, 3, 4 vezes a população e 3, 4 vezes a área também, né? Então, também, nesse sentido, acho que é um destino muito interessante. E como tem sempre muitas atividades durante o ano, a sensação que tenho é que não nos sentimos nunca isolados. Ou seja, eu nunca senti que houvesse algo que eu não conseguisse facilmente usufruir na Madeira, ou até mesmo fora da Madeira, com facilidade. Ou seja, é muito fácil pagar um avião e ir a outro local, assistir a concertos, atividades culturais, o que seja, e até mesmo na própria ilha há sempre uma série de eventos durante todo o ano que a mantêm com vida, ativa, digamos assim.
Não, muito bom. Acho que assim, em termos de qualidade de vida, esses são os principais pontos que a gente sempre costuma cobrir, né? A questão de segurança, imagino que seja semelhante também ao resto de Portugal, ou seja, super seguro. Se calhar até mais, por ser uma ilha, não. Digamos que também não tem para onde fugir, não é? Exato, mesmo Assaltado, questão... você sabe, o cara, você não mora ali no... Se tu rouba um carro, você vai pra onde? Né? É um pouco por aí. Mas legal. Acho que assim, do meu lado, em termos de perguntas, era isso. Rafa, do seu lado, alguma questão ou ponto em aberto, assim, Não, em acho termos que é da tudo bem. Madeira? Funchal encontra ideias radicais, Funchal, Europa. Talvez vira o seu plano B do Brasil. Tá interessante, tá legalzinho, tá legalzinho. Então, gostaria de abrir aqui, assim, talvez alguma última consideração ou chamado que você tenha para o nosso público que está ouvindo e ficou interessado na Ilha da Madeira, seja para vida ou para negócio? Se realmente quiserem uma boa qualidade de vida, com baixos impostos e bom clima, lembrem-se da Madeira. Nós aqui na Madin Tax estamos disponíveis para vos ajudar. Sintam-se à vontade para nos enviar e-mails ou mesmo para nos contactar e teremos todo o gosto em vos ajudar e esclarecer quaisquer dúvidas que tenham. Será um prazer. Excelente. Para quem quiser encontrar você, onde a gente pode direcionar eles em termos de site, redes sociais? Bem, nós temos o nosso site, não é? madintax.com. Também podem facilmente nos contactar e chegar à nossa empresa através do LinkedIn, através do nome Madin Tax, obviamente. E diria que são basicamente estas as duas principais vias. Muito bom. Então, muito obrigado, Nuno. Foi um prazer ter você aqui com a gente e quem sabe a gente se vê em breve na própria Ilha da Madeira. Muito obrigado, Rafael e Francisco. Foi um prazer. Até à próxima. Obrigado. Tchau.